Olá pessoal, boa tarde. Deus abençoe a todos vocês, que o próprio Deus possa dar direção, conhecimento, sabedoria. Que o Espírito Santo de Deus venha nos revelar a verdade. E que nós venhamos discernir e diferenciar um comportamento um do outro, né? O egoísmo, né? O que muitas das vezes é o preconceito. Nesse capítulo aqui, vai dar para nós podermos entender melhor a respeito sobre esses sintomas. Eu vou começar pelo número 10 de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 10. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homens. Jesus teve um encontro com eles ali, né? Na beira do mar. E ali eles foram selecionados para poder serem pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Um leproso, ele não poderia ter contato com ninguém. Primeiramente, com quem tivesse as leis, né? Então ele era separado num certo lugar, e esse leproso convivia ali. E Jesus, andando pelo aquele caminho, encontrou esse leproso, e ele acabou dando ordem para aquela lepra, né? E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele ao tocar em Jesus. E ele, desejando, quer ser limpo. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Então, o próprio leproso, Jesus mandou ele mostrar aos sacerdotes onde era impossível um leproso alcançar, chegar até a porta. Então, esses sacerdotes teve esse conhecimento, né? Teve esse conhecimento desse leproso, desse homem que era leproso, porque quem tinha lepra, ele tinha o nome dele escrito num livro e eles eram separados para que eles não se aproximassem próxima à região, porque tem a linhagem das famílias. Aí no versículo 15 diz assim: a sua fama, porém, se propagava, multiplicava, né? Ainda mais, e ajuntavam-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Então aqui já começou a juntar pessoas com esta fama por ter um leproso ter sido curado ao tocá-lo. E fora isso aí, o sacerdote também, né, onde ele falou da lei de Moisés da purificação, e apresente a tua oferta, né, em testemunho da sua cura.
aos sacerdotes. Então a fama dele correu ao conhecimento até dos magistrados naquela época, daquelas pessoas importantes, aquelas pessoas que seguiam as leis na risca, aos mandamentos, à obediência ao Velho Testamento, aos mandamentos que Deus tinha deixado. Ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava, Jesus. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estava ali assentado fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia. Então, a fama dele era tão grande que aqui nós vemos no versículo 17 que encontraram fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia. Então, se ajuntaram números de pessoas, de fariseus, e da Judéia e de Jerusalém. Então, no meio sempre vem pessoas a mais e diferenciadas nos seus cargos. E o poder do Senhor estava ali para os curar. Aqui está dizendo que o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar pelo diante dele. Ele estava dentro de uma casa, eles procuravam a colocar esse paralítico diante dele, mas devido à multidão que estava em volta, não tinha condições daquele paralítico ser curado por ele, naquele ato momento, porque existia uma barreira. E não achando por onde o pusessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas abaixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. Quando ele disse isso para o homem que estava na cama há muitos anos, acamado, ali em volta dele tinha fariseus e pessoas da Galileia e de Jerusalém. Pessoas que estavam ali observando os ensinamentos e os acontecimentos dos fatos que ocorriam entre o povo e o que o povo dizia da sua própria fama, que está aqui no versículo 15. A sua fama, porém, se propagava ainda mais. Vamos continuar. E os escribas e os fariseus começaram a arrozoar, dizendo: arrozoar é se consultar dentro de si próprio, reclamar. Quem é este que diz blasfêmias? Eles já precipitaram ao ver algo notório, algo inexplicável e algo que ainda eles não tinham como se comprovar. E eles se colocaram nessa condição e eles ficaram com vergonha, eles ficaram constrangidos de Jesus responder da forma que eles interpretaram o Filho de Deus. Quem pode perdoar senão só Deus? Então os escribas e fariseus tinham esse conhecimento, que Deus era o único, por eles receberem as leis de Moisés. Mas ao verem Jesus através de sua fama, eles começaram a se interpretar entre eles a condição, como ele se encontrava e o que ele fazia diante do povo. De repente, eles tomaram essa atitude de perguntar: quem é este que blasfema?
Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes. Jesus, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrozoais em vossos corações? Aqui ele já identificou, o Filho de Deus identificou a reclamação que saiu do próprio coração. E eles se expressaram em alta voz: Quem é este que pode perdoar pecados senão só Deus? Então isso saiu de dentro do coração dos fariseus e dos escribas. E falaram que ele blasfemava. Aí Jesus, para provar que ele poderia perdoar pecados, não só ele falou que podia perdoar pecados, mas ele disse assim: Qual é mais fácil dizer? Os teus pecados se são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Aí ele, para provar para eles que eles estavam errados, na forma do coração que eles imaginavam, que ele estava blasfemando, ele falou assim: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Aí ele disse: Para que saibais. Então, até o momento, eles não estavam sabendo. Aí ele disse: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. Aqui nós podemos ver que o leproso também, ele foi diante aos sacerdotes, porque ele era um leproso, um homem que era registrado dentro dos livros dos leprosos, que eles deveriam ficar afastados em lugares desertos, que não poderia aproximar próximo ao povo. Então este homem paralítico também se encontrava deitado. Então o testemunho do leproso e o testemunho deste homem que encontrava-se acamado e o seu pecado foi perdoado, foi a segunda prova da manifestação do poder de Deus, para que eles saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre... Ele tem autoridade para perdoar pecados. E ele diz: qual é mais fácil, dizer aos teus pecados são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Aí ele fala: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Disse-lhe ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Então eles tiraram esse prodígios, que é uma palavra rara dentro do conhecimento dos fariseus. Mas esse prodígio, diante a condição dos fariseus e dos escribas, por eles serem enganados pelo seu próprio conhecimento, Jesus ainda afirma que para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. E ele disse: qual é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou dizer levanta-te, toma o teu leito e anda? Então, ali diante dos fariseus e dos escribas e dos fariseus, eles não tinham
esse conhecimento, mas eles teve o conhecimento do prodígio que foi feito, algo notório aos olhos dos humanos, aos olhos dos homens das leis naquela época, que tinham conhecimento das suas ordenanças, das suas regras. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi. Aqui ele já encontrou com o publicano, Jesus, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Então esse publicano, ele foi convencido. Ele se convenceu, por quê? Aonde que eles foram se encontrar? E fez-lhe Levi um grande banquete, que é esse publicano, em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Então tinha uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Esses publicanos, que são muitos em grande multidão, tinham outros mandamentos que eles obedeciam na risca, que nós vamos ver ao decorrer da leitura. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos. Aí eles já não murmuravam pela cura, pelo fato notório, pelo prodígio que tinha acontecido. Mas aí eles começaram a criticar e a murmurar e a arrozoar dentro do coração com os discípulos. Já não é com Jesus, agora já foi com os discípulos. E o título e o capítulo diz assim: e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos. Jesus quer dizer aqui que eles, pela razão que eles tinham de ter este conhecimento, ele quis dizer que para eles não precisavam de cura, eles não precisavam de se arrepender, porque eles se encontravam perfeitos ao seu coração, porque cá no título, Jesus fala que conhece os seus pensamentos dos vossos corações. Ele sabia o que havia neles. Jesus sabia o que estava dentro deles. E aí ele diz: não necessita de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Então quer dizer, quem é são não podia se misturar com pecadores. Quem era pessoas estudiosas dentro da lei, dentro dos mandamentos, dentro do conhecimento deles, eles não se misturavam com pecadores. Então, os pecadores, eles eram diferenciados. Por quê? Porque os que eram sãos, eles tinham roupas de pessoas que davam para ver a olho nu, né? Que eles eram pessoas doutores das leis. E os pobres, que eram os pescadores, que comiam junto com os publicanos, os cobradores de impostos, que tinham um cargo inferior aos sacerdotes, e eles questionaram por que eles comem junto com os seus apóstolos. Apóstolos não. E Jesus respondendo diz: e os escribas deles e fariseus murmuravam contra os discípulos, não é apóstolo, discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhe: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Então os pobres pecadores eram os próprios doentes, que precisavam de médico. Mas o próprio médico era o Filho de Deus, que veio para perdoar os pecados. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus abate o soberbo
e dá graças ao humilde, aos humildes. Então, isso é bíblico, está escrito no livro da palavra, que Deus abate os soberbos e dá graças aos humildes. Então, ali dá para ver que nós vemos muitas pessoas com o coração orgulhoso, porque eles criticaram primeiramente a Jesus, depois ele ter curado um homem acamado. Primeiramente ele fez o quê? O leproso tocou e ele foi curado de sua lepra. Ele mandou, vai ao sacerdote e mostre ao sacerdote o que Moisés determinou ao meu testemunho, ao testemunho de sua cura. E eles ficaram sabendo ali, aquela multidão o cercaram, quando Jesus, a sua fama ocorreu por toda a circunvizinhança de Jerusalém, e ali se reuniram pessoas que eram doutores da lei de toda a Galiléia, Judéia e Jerusalém, homens, escribas e fariseus e sacerdotes. Então aconteceu prodígio no meio do povo, quando desceu o homem acamado, ele se levantou porque ele falou que ele tinha poder para perdoar pecados. Eles criticaram que ele estava blasfemando, porque não pode ser perdoado por homem, mas sim pelo próprio Deus. E ele disse, mas foi-me dado toda a autoridade, em nome do Senhor, eu não digo só perdoados estão os seus pecados, mas levanta-te, toma teu leito e anda. Então tudo isso estava acontecendo. Só que quando eles começaram a ver defeito em Jesus e não conseguiam ver defeito em Jesus devido à multidão, começaram a ver defeitos nos apóstolos. Aí eles dizem assim, e Jesus respondendo disse-lhe, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então eles, por que jejuam os discípulos de João? Olha, eles querendo criar críticas. João era João Batista, aquele que batizava nas águas. Ele tinha discípulo também, João tinha discípulo. Portanto, quando João foi preso, João mandou 2 discípulos deles a Jesus, e Jesus, quando ficou sabendo desses 2 apóstolos de João, ele falou assim, vai a João e diz a João que está acontecendo curas, eu estou ressuscitando os mortos, e é pregado e anunciado ao reino dos céus, aos pobres. Então aqueles 2 discípulos imediatamente voltou aonde João estava preso no cárcere, e ele foi e avisou João o que estava acontecendo, porque lá no livro de João você vai ver o que João pede para os seus discípulos irem até Jesus perguntar se ele realmente era o Cristo, o Messias, que ele há de vir ao mundo, se era ele mesmo. E ele falou assim, diz a João que está acontecendo todo tipo de cura. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos, os cegos veem, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E aos pobres é evangelizado, é chegado a vós o reino dos céus. Então, esses mesmos discípulos, os escribas e fariseus, perguntaram aqui, e disseram-lhe então, por que jejuam os discípulos de João, muitas vezes, e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? Porque ali os fariseus também faziam, eles jejuavam. Mas quando eles viram os discípulos comendo e bebendo com os escribas, com os cobradores de impostos, eles criavam críticas, e ele lhe disse, podeis vós fazer jejuar os filhos das bordas. O das bordas é os que estão junto com eles.
Mas Jesus falou, ele quis dizer assim, os que estão comigo aqui não precisam de jejuar. Aí ele diz, enquanto o esposo está com eles, aí diz assim, ó, dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. Ele quis dizer que ele será removido do meio do povo. E então aqueles dias jejuarão. Aí Jesus fala que por quê? Que quando Jesus anunciou as boas novas, ele disse, ó, vocês vão anunciar o evangelho, por minha causa vocês irão padecer necessidades. Muitos serão apedrejados, muitos serão levados aos sinétrios, muitos serão escravizados, muitos serão chicoteados por meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, quando existe uma passagem de um homem que estava possesso de demônio, que ele estava sendo atentado pelos espíritos dos demônios, ele disse assim para eles, ó, nós não conseguimos, vocês nunca vão conseguir expulsar esse demônio, senão somente por jejum e oração. Aí sim, fazendo jejum e oração, toda a tentação que sobrevier sobre o vosso corpo, sobre vossa alma, nós podemos suportar, que a palavra diz que não há nenhuma tentação que nós não podemos suportar. Porque maior, está escrito, o espírito que está em vós do que o espírito que está no mundo. Então, quando eles tiveram este ensinamento das boas novas, eles tiveram o conhecimento deste espírito. E Jesus já deu o alimento. Ele falou, ó, para você expulsar esses espíritos tentadores, atormentadores, é necessário jejuar e oração. E Jesus respondendo disse-lhe, não necessito médico de sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então eles, por que jejuam os discípulos de João, muitas vezes e fazem orações como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhe diz, pode vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. E então naqueles dias jejuarão. E disse-lhe também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Então aqui, aquelas pessoas que tinham aquele ensinamento, porque ele fala, se ensina ou não, o que passar disso vem do maligno. Então os fariseus não se convenceram de se remover o que eles tinham visto e ouvido. Porque o que estava dentro do coração deles não foi rompido. Eles não se deixaram se romper. Eles se manteram dentro da sua doutrina, dentro dos mandamentos da lei de Moisés. E ele diz, não se pode uma roupa velha com a roupa nova, um remendo. Antes, não coincidiz uma roupa velha com a roupa nova. Como se diz, eles estavam no lugar aonde não coincidia para eles ficarem. Para não explicar de uma outra forma, que ele fala de uma outra maneira. E ninguém deita vinho novo em odres. Quer ver, ó? E ninguém deita vinho novos em odres velho. Como se diz, os fariseus e os saduceus e os escribas pouco se importavam para os pobres. Mas Jesus veio para os pobres. Mas quando Jesus veio para os pobres, os fariseus e os saduceus acharam críticas para criticarem a Jesus primeiramente e depois os seus discípulos.
porque eles comiam no meio dos pecadores. E Jesus falou: não necessitam são os médicos, mas sim os pobres. Aí ele diz: ninguém deita vinho novo em odres velhos. Ele quis dizer a essência, né? A essência do que eles tinham de alimento, do que eles tinham para oferecer, era vinho, mas era um vinho de uma doutrina, de um ensinamento diferente. E de outra sorte o vinho novo romperá os odres. Como se diz, por eles serem pessoas pecadoras, pessoas exertadas do meio dos justos, eles eram vistos como pecadores. Se eles colocassem o ensinamento deles dentro do conhecimento dos pobres, eles não iam permanecer. Por quê? Porque a obediência dos fariseus e dos sacerdotes eram diferentes dos pecadores, que eram pessoas que pagavam seus tributos, os seus impostos, pagavam com o que tinham, pagavam com a sua pobreza para eles, devido aos seus pecados, porque de mês a mês eram oferecidos holocaustos, oferta a favor do pecado do povo. Então, tudo isso foi quebrantado quando Jesus veio, porque o Velho Testamento, o Novo Testamento aboliu o Velho Testamento. Então, abaixo da lei, não existe mais lei do Antigo Testamento para com o Novo, porque a lei, ela foi rompida na cruz. Ela foi rompida pela aliança do Novo Testamento. A aliança do Novo Testamento é aquele que ouve e obedece e segue. Então, aquele que segue e obedece, ele se alimenta desse pão e dessa água, que é o símbolo, né, do corpo, que simboliza a carne, que é o pão, e do sangue, que simboliza o vinho, que é o cálice da salvação. Então, essa lei, ela foi abolida quando Jesus ressuscitou o terceiro dia. E ali teve o conhecimento do caminho, da verdade e a vida. Então, sobre estes mandamentos, não a lei, fala lá no Novo Testamento, nas cartas de Paulo.